Nessa aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo de rotações. Vamos começar apresentando uma introdução à dinâmica de rotações, com foco principalmente na rotação de corpo rígido. Então, como objetivos, nós vamos compreender o movimento de um corpo rígido quando submetido a um movimento de rotação. Vamos estudar o movimento angular que esse corpo faz e vamos então, por fim, calcular o momento de inércia e o torque associado a este corpo. Para iniciar, vamos apresentar as grandezas básicas que estão associadas às rotações. Então, vamos ver como que a gente descreve a posição, como a gente descreve a velocidade e a aceleração angulares. Iniciando com a posição. O que a gente está habituado a definir, né, uma posição no sistema cartesiano, nesse caso, nas rotações, nós vamos definir as posições com base em um ponto de coordenadas polares, já que esse é o sistema que é mais conveniente para a gente trabalhar esse tipo de problema. Então, a gente vai estabelecer esse ponto que está a uma certa distância do raio de rotação, então tem uma distância r, tem um vetor r que vai indicar a posição desse ponto. As rotações vão assumir o sentido positivo quando elas fazem rotação no sentido anti-horário, a partir dessa linha de referência. E o deslocamento S, que esse ponto, essa partícula que está num ponto aqui vai realizar, ele vai ser determinado então por esse ângulo θ. Então o que a gente tem é que o deslocamento é dado pelo esse produto raio R vezes θ. Então a posição angular de movimento da partícula θ é essencialmente a distância do arco percorrido S sobre o raio R. Isso é a própria definição de radiano, né? Então, a medida de rotação que nós vamos utilizar são em radianos. Lembrando que a gente pode fazer naturalmente a conversão de radianos para graus de forma mais ou menos direta aqui. Então, quando a gente vai trabalhar agora essa posição, nós vamos sempre algo que vai nos interessar seria a variação dessa posição. Então, a variação dessa posição, esse delta θ, vai ser dado como um θ final menos um θ inicial. Ou seja, uma vez que a partícula, o ponto, está determinado por essa posição no ponto A, no tempo inicial ti, ela tem um ângulo θ com o eixo de origem, θi. A partir de um certo tempo, ela vai estar numa posição B, num tempo final, percorrendo, né, agora um ângulo, fazendo um ângulo com o nosso eixo de referência de θf. Então, o Δθ, θ final menos inicial. Isso faz que a gente possa definir, então, a velocidade angular média, né? Então, nossa velocidade angular ômega média vai ser dado como variação do ângulo, variação da posição angular, Δθ, sobre variação do tempo, ΔT. Então, aqui a gente define a velocidade angular média. Naturalmente, a gente vai querer muitas vezes saber a velocidade instantânea, né? E aí, igual, né, de forma análoga, quando a gente tem movimentos de translação, a gente tem um movimento de rotação. A definição da velocidade angular, então o nosso ômega, ela vai ser dada tomando o limite do intervalo de tempo ΔT tendendo a zero de Δθ ΔT, que a gente pode escrever em termos diferenciais de dθ dt. Ela, né, como a gente já viu, ela é definida positivamente no sentido anti-horário e a unidade, né, da velocidade angular vai ser dada em radianos por segundo ou 1 sobre segundo. Da mesma forma, a gente pode definir a aceleração angular. Igual a gente tinha antes, a aceleração angular, agora nós vamos definir ela como um alfa, o alfa médio nesse caso, vai ser dado como a variação das velocidades angulares finais menos iniciais, ou seja, um delta ômega, sobre a variação do tempo, delta t. Se a gente for tomar isso agora de forma instantânea, nossa aceleração angular instantânea alfa vai ser tomada no limite do intervalo de tempo indo a zero, como a razão de delta ômega delta t, ou seja, um d ômega dt.
É importante a gente salientar que quando nós vamos fazer uma representação vetorial da rotação, essa representação vetorial, por exemplo, aqui o vetor ômega, que é o vetor de velocidade de rotação, o sentido, né, e a direção que vai ser dada para esse vetor vai ser dada através de uma regra chamada regra da mão direita. Como que isso se dá? Então, imagine nesse primeiro caso da primeira figura, nós temos a rotação no sentido anti-horário desse eixo. Para definir o vetor ômega aqui, nós vamos com os dedos, né, com os dedos de indicador até o dedo mínimo, segurar esse eixo de rotação, né, imaginando isso, no sentido que ele feche no mesmo sentido da rotação. E o polegar vai indicar, então, o sentido do vetor ômega. Se eu estivesse fazendo agora a rotação para o outro lado, na figura de baixo eu tenho uma rotação aqui no sentido horário, o que nós vamos ter? Os dedos vão fechar para o lado oposto e de forma que eu tenho o vetor ômega apontando para o outro lado. Bom, quando nós vamos ter agora um corpo submetido a uma aceleração angular, como é que vamos estudar isso? Primeiro, a gente vai fazer umas certas analogias entre a dinâmica de translação e a dinâmica de rotação. Vamos começar escrevendo a equação de aceleração, né, isolando o dω para um lado e a aceleração dt para o outro. Se a gente integrar essa equação entre um tempo t e 0 até um tempo final de t arbitrário qualquer, o que nós vamos ter? Nós vamos ter ômega final menos ômega inicial, passando aqui para o outro lado, eu vou ter ômega f igual ômega i, mais uma aceleração vezes o tempo. Então, muito próximo com as equações que a gente já trabalhava, né, no movimento de translação. Mesma coisa, se eu fizer outra integração novamente aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter essa integral da aceleração angular, passando para a posição angular. Vou ter um θf, vai ser igual a um θi mais ômega i t, 1 meio de alfa t quadrado. A gente pode, então, fazer um paralelo muito que direto entre as equações de movimento para movimentos de translação para as equações de movimento de rotação. O que eu tenho, né, no movimento de translação? Velocidade, né, velocidade final igual a velocidade inicial mais at, aceleração vezes o tempo. Aqui, muito próximo, trocando as variáveis de velocidade linear para velocidade angular. Então, eu tenho ômega f igual a ômega i mais alfa t. Agora, a alfa, a aceleração angular. Mesma coisa, então, as posições x passam para a posição angular θ, velocidade para ômega, v para ômega, e a para alfa. Eu tenho, então, a relação de analogia direta entre as equações do movimento de translação para o movimento de rotação.